Bem, hoje nós vamos destacar aqui um imbróglio que afeta cerca de 1.000 famílias que compraram apartamentos do setor noroeste, mas não podem se mudar para os imóveis porque ainda não foi expedido o habite-se. Por que não foi expedido o habite-se? Porque está tendo um embate judicial. No último dia 30 de outubro, o Ministério Público do DF Territórios, ele suspendeu os efeitos do decreto que dispensou a apresentação do RIT, o Relatório de Impacto de Trânsito, para todos os empreendimentos que foram licenciados até 31 de dezembro de 2010. Então, o governo editou esse decreto este ano, dispensando todos os empreendimentos até dezembro de 2010 a apresentarem esse relatório de impacto de trânsito. Só que o Ministério Público interveio, entrou com uma ação e conseguiu uma liminar. Então, a situação se encontra neste momento nesse patamar. Nós convidamos, obviamente, o representante do Ministério Público, não foi possível. Então, nós temos aqui a Denise de Quadros, representante de uma parte dos proprietários de imóveis do setor noroeste, presumo que estão nesta situação, e vamos conversar também com o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, ADEME, Paulo Muniz. Primeira, Denise, bom dia. Bom dia, Estevão, tudo bem? Joia. Denise, explique essa situação, como é que está, em que ponto está esse imbróglio hoje? Então, Estevão, nessa disputa aí entre o Distrito Federal e o Ministério Público, que se estende há mais de 2 anos, agora, neste momento, quem está saindo prejudicado, lesado, somos nós, os compradores de boa-fé, né? Porque nós investimos o nosso dinheiro e também os nossos sonhos em algo que estava na iminência de ser habitado, e chega nesse momento, nós não podemos mudar para aquilo que já é nosso, né? Então, o que eu penso? Que nós, compradores, nós somos o lado mais fraco, aquele lado que não tem voz, aquele lado que, nessa briga de, vamos dizer assim, de gigantes, Distrito Federal e Ministério Público, inevitavelmente é o lado que está e será muito prejudicado ainda com essa pendência, esse caso, né? Está faltando justamente o habite-se, né? Somente o habite-se. O que acontece? Para a liberação do habite-se, desde o início agora de novembro, por meio dessa decisão da juíza substituta da Vara do Meio Ambiente, é exigido o RIT, o Relatório de Impacto de Trânsito. Só que até então não era, ele estava dispensado por conta do decreto. Isso. Então, assim, o ônus dessa situação toda caiu em cima de nós, compradores. Agora, o Denise, é até bom, eu peço até um pouquinho de paciência ao Paulo Muniz, porque quando adiantei esse tema no início do nosso programa, teve um ouvinte que disse o seguinte: tudo bem, a culpa pode até ser do governo, de outras entidades, mas na visão desse ouvinte, os compradores também têm responsabilidade por não terem, segundo ele, checado se todo o trâmite estava normal, se os ritos estavam sendo cumpridos, entre os quais o relatório de impacto ambiental, que é o mais, digamos, ventilado e destacado pela imprensa, mas também o relatório de impacto de trânsito. Eu gostaria de ouvi-la sobre isso. Quando você vai comprar o imóvel, na visão dele, tem que checar tudo. Eu penso o seguinte, obviamente deveria, mas quando o Noroeste foi lançado, foi planejado, foi pensado, ele saiu do papel, né? No momento que ele saiu do papel e outros empreendimentos lá já tinham habite, já tinham moradores, eu penso que por que eu vou ter que checar uma coisa que já está em andamento? Já tem gente morando lá, eu não vou ser a primeira. E no meu caso, eu não sou a única. São 5 empreendimentos, sendo que cada um tem 180 unidades. Então, se eu errei, praticamente outras 999 pessoas
também pecaram por não checar. E nós estamos falando aí do universo, são quase 1.000 famílias, colocando aí 3 por família, quase 3.000 pessoas. Não, mas na verdade é o seguinte, o problema todo é que esses empreendimentos, eles só têm um quarto. Ah, tá. Então o RIT prevê que todo e qualquer empreendimento com mais de 150 unidades, o decreto lá, a lei, prevê que todo e qualquer empreendimento com mais de 150 unidades precisa apresentar o RIT. Os demais empreendimentos do Noroeste não têm esse número. Então, por conta de 30 unidades a mais, nós estamos enfrentando esse problema. Então, eu também não acredito, você tocou num assunto muito interessante, eu não acredito que o impacto de trânsito, de fluxo, de pessoas solteiras, porque para um quarto é raro... geralmente são solteiros ou casais, solteiros, né, sem filhos. Aí você faz um cálculo, você coloca no papel. Vamos somar 1.000 carros a mais no Noroeste, colocando uma pessoa, um carro por pessoa. Os demais empreendimentos do Noroeste têm no mínimo 2 quartos. No mínimo 2 quartos, você pensa no mínimo um casal. Então você tem no mínimo, porque casal geralmente tem filho, então no mínimo 2 a 4 carros. Pois então, eu penso que impacta muito mais no Noroeste empreendimentos maiores do que os de um quarto. Denise, permaneça conosco. O Paulo Muniz é o presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário da ADEME. É importante que ele também nos traga a visão da associação sobre esse embate jurídico. Por favor, Paulo, bom dia. Qual o posicionamento da ADEME a respeito deste tema, dessa discussão? Bom dia, Estevão. Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes da CBN. Nesse assunto é extremamente polêmico mesmo, porque nós compramos um terreno legal, terreno legal é o terreno comprado da Terracap. Na associação não tem nenhum empreendedor que tenha feito condomínio irregular e que tenha feito algum empreendimento em região irregular. Até porque esses empreendimentos que nós fazemos têm que ser incorporados, registrados em cartório, tem que ser totalmente legal para, inclusive, obter financiamento imobiliário. Isso. Então, nós achamos isso numa cidade como Brasília, uma cidade moderna, em que quem faz o loteamento é a Terracap, ou seja, o governo do Distrito Federal, é obrigação do parcelador, né, do quem faz o parcelamento dos terrenos, é obrigação de quem faz a urbanização fazer EIV, né, impacto de vizinhança, que dentro desse impacto de vizinhança existe o relatório de impacto de trânsito, faz parte do relatório. Então, faz parte do EIV. Então, é um absurdo. Nós compramos um terreno legal e a dona Denise está muito bem esclarecida, a posição dela aí é muito cristalina, porque, primeiro, que não é a responsabilidade dela fazer essa checagem. Isso é um absurdo se todo comprador tiver que fazer esse tipo de análise. Mas quando a construtora compra um terreno e obtém um alvará de construção, por presunção de legalidade, inclusive a gente registra esse alvará no cartório para dar publicidade, para fazer o registro da incorporação, por presunção de legalidade, isso já está resolvido. Até porque o RIT ele é exigido na expedição do alvará de construção. Sim. Então, é um problema muito grave e nós temos sido extremamente prejudicados no setor imobiliário em Brasília. Nós não temos nada contra fazer RIT em terrenos que tiveram mudança de destinação ou tiveram aumento de potencial construtivo em algumas regiões que nós temos aí PDLs definidos. Tá. Mas nessas regiões em que nós compramos o terreno com um potencial construtivo definido, com uma destinação definida, achamos um absurdo fazer relatório de impacto de trânsito. Isso é uma responsabilidade única e exclusiva do loteador. O loteador, no caso, deveria ser a própria Terracap. A própria Terracap. E agora, só para eu entender bem, viu, Denise e Paulo, pelo que a Denise destacou, são 5 empreendimentos, são 5 edifícios de um quarto
que não contam com esse relatório de impacto ambiental que está sendo questionado pelo Ministério Público, embora esse ano o GDF tenha editado um decreto eliminando esta exigência, ou seja, o decreto eliminava a exigência do relatório de impacto de trânsito para esses empreendimentos. Aí o Ministério Público interveio, foi à Justiça e conseguiu uma liminar. Por que no caso desses 5, hein, Paulo, o RIT não foi feito? Não, veja bem. Naquela época não era exigido? Exatamente, esse decreto é um divisor de águas. A partir do início desse governo, janeiro de 2011, nós passamos a ser cobrados por isso. E nós mostramos que, então tá bom, se nós tivermos que fazer, em que pese nós não concordamos, mas é uma obrigação, nós vamos cumprir. Então, nós sempre batemos na tecla. Então, antes de 31 de dezembro de 2010, todos os alvarás que forem expedidos sem essa obrigação, nós achamos que coerente. Agora, aqueles alvarás, e a partir daí, para a expedição de alvará de construção, passou a ser exigido o RIT. Mas tem um detalhe, eu acho que mais importante nessa história toda, que tanto a TerraCap reconhece a responsabilidade, que depois de muita luta, nós conseguimos que a TerraCap, final de 2012, contratasse um RIS-TT. O que é o RIS-TT? É um relatório de impacto de transporte e trânsito. Então ele é maior, inclusive, do que o RIT propriamente dito. E esse relatório, ele encontra-se concluído na mão da TerraCap, e englobando todas aquelas áreas que a TerraCap vendeu, como Águas Claras, Samambaia, inclusive o Noroeste. Tá. E esse estudo está pronto e precisa, inclusive, de um decreto para poder validar esse estudo. E desculpa eu me alongar, mas é para ficar mais esclarecedor. Inclusive, o artigo 93 do Código Nacional de Trânsito, ele pede que seja feita uma análise que, quando um empreendimento é enquadrado como um polo gerador de tráfego, ele precisa ir ao Departamento de Trânsito do município para fazer uma consulta de acesso e de número de vagas. Não é um relatório de impacto de trânsito que precisa ser feito. Inclusive, nós temos a Denise comentou aí, que esse empreendimento tem 170 unidades e nós temos um decreto em validade que ele define apenas que acima de 150 unidades precisa fazer relatório de impacto de trânsito. Esse decreto, eu participei na discussão dele, esse número de 150 unidades não tem nenhuma qualificação científica. Ele foi feito empiricamente. Ok. Ô Paulo, vamos continuar acompanhando. O Paulo Muniz é presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário, listou aí uma série de argumentos que vão ao encontro da não necessidade, no caso desses empreendimentos, do relatório de impacto de trânsito. Eu deixei o Paulo se alongar porque o assunto é complexo. Num primeiro momento você pode até estar pensando, atinge um pequeno universo de pessoas, mas pode acontecer no futuro em outras áreas. Então, que se corrijam essas distorções, realmente, se nos colocarmos na posição de uma pessoa que comprou, né, muitos já pagaram e não podem se mudar porque não tem o Habits. Por que não tem o Habits? Porque tem todo esse imbróglio envolvendo a necessidade ou não do relatório de impacto de trânsito, mesmo tendo sido editado um decreto este ano dispensando todos os empreendimentos licenciados até o final de 2010 da apresentação desse relatório. O Ministério Público não concorda, entra na Justiça e consegue uma liminar. Então, para finalizar, eu imagino até a angústia vivenciada por essas pessoas que adquiriram os imóveis. A Denise de Quadros representa parte desses proprietários, Denise. Os senhores, a senhora já entrou com uma ação tentando derrubar essa liminar do Ministério Público? Então, Estevão, só complementando o que tu falaste aí, o juiz titular da vara do meio ambiente, ele já havia indeferido o pedido do Ministério Público. O Ministério Público, não satisfeito, ingressou novamente.
Aí a 5ª turma civil, por unanimidade, também indeferiu o pedido do Ministério Público. Isso ao longo desses 2 anos. E, pela 3ª vez, o Ministério Público, ainda não satisfeito, ingressou novamente. Foi quando a juíza substituta da Vara do Meio Ambiente deferiu o pedido dele, que nós caímos nessa situação agora. Aí eu pergunto o seguinte, você me perguntou se eu já procurei. Olha, o Detran nos recebeu de portas abertas ontem, o novo diretor do Detran que foi nomeado, ele abriu uma agenda para nos receber, eu e outra proprietária ontem. Sim. Foi extremamente solícito, nos prestou esclarecimentos. A construtora que nos vendeu, a responsável pelos empreendimentos, também sempre nos recebe, está de portas abertas. A Administração Regional de Brasília está nos dando pleno atendimento, esclarecimentos. A ADM, o Sinduscom. Agora, eu não consigo chegar até o Ministério Público. E eu pergunto, será que eles estão abertos a uma tratativa conosco? Porque a situação nossa é muito complicada. No meu caso, por exemplo, eu vendi meu imóvel para comprar lá. E eu preciso desocupar aqui até o dia 10 de dezembro. Ou seja, e além disso, eu acho que tem uma situação muito pior que a minha. É de um casal que teve que adiar o casamento porque não tem onde morar. Eles pagaram e não pode mudar para aquilo que eles pagaram. São vários exemplos, presumo, no rol dessas pessoas. Por isso é muito importante que esse imbróglio se resolva o mais rápido possível e que haja, no futuro, melhor planejamento, mais transparência no que diz respeito às atribuições de cada um dos envolvidos, para que pessoas não fiquem prejudicadas como este grupo. Por considerarmos o tema muito relevante, trouxemos hoje para o comunitário, porque eu repito, se isso não ficar muito claro, pode acontecer em outras áreas. E é salutar que haja segurança jurídica para todos os envolvidos no processo de transação imobiliária. Que a pessoa está comprando um sonho. Né? Moradia é, na verdade, um sonho. E são, infelizmente, inúmeros casos que vão de encontro à felicidade, ao esforço que muita gente, ao longo do tempo, se autoimpõe para adquirir um imóvel. Para finalizar, o Rodney diz que o governo é o único responsável por prever esse impacto, uma vez que foi incentivador e primeiro beneficiado pelo empreendimento. É tão notório que o próprio governo promoveu o decreto reconhecendo isso e dispensando, né, da apresentação desse relatório empreendimentos, repito, que foram licenciados até dezembro de 2010. Nós vamos continuar acompanhando este imbróglio e daqui a pouco eu registro outras participações. Paulo Muniz e Denise de Quadros, a ambos obrigado, atenção que tudo se resolve. Bom dia. Bom dia, um grande abraço para vocês.